Muito boa tarde, sexta-feira, 14 de julho. O agronegócio deve ser a única mola propulsora da economia do Brasil em 2023. Essa avaliação é da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. A entidade projeta um crescimento de 2,1% no PIB deste ano. E para a entidade, o agro deve ser o único, porque os demais setores da economia estão encolhendo ou desacelerando. A integração lavoura, pecuária e floresta gera renda a mais para a propriedade, com o componente florestal, e ainda bem-estar para os animais no sistema. A pecuária brasileira precisa de 400 mil touros de qualidade, mas o Brasil só produz cerca de 60 mil. Essa informação é do pesquisador e professor José Bento Ferraz, da Universidade de São Paulo. Segundo ele, o touro é o principal insumo da pecuária e a escolha errada pode custar 10 anos de trabalho. Aqui no programa, os destaques da nossa agenda de leilões e de eventos. Agenda bastante cheia neste final de semana. Você confere alguns dos destaques na sua tela. Um reprodutor do composto Montana. Começa na segunda-feira. O De Olho na Fazenda Montana Calidar, com venda a preço fixo de reprodutores e fêmeas matrizes do composto Montana. E amanhã, o Canal do Boi transmite a partir das 10 horas, horário de Brasília, um dia de campo na Fazenda da Calidar Genética. Estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Cinco horas mais um minuto, horário de Brasília. O Mais Pecuária também é transmitido ao vivo no Facebook do Canal do Boi ou no nosso portal na internet, sba1.com. Começa com destaque para São Paulo. A soja ganhou 2% em área e se mantém como principal grão cultivado no estado. Isso é o que diz um levantamento do Instituto de Economia Agrícola. Informações de Gustavo D'Angelo. O mais recente levantamento das safras do estado de São Paulo indica uma área em produção de soja 2,2% superior à passada, chegando a 1.292 hectares. A produção estimada é de 4.800.000 toneladas. Em relação à área em produção e à produção esperada, o resultado obtido é uma produtividade média de 3.727 quilos por hectare, 4,3% superior ao registrado no ciclo 21-22. As principais regiões produtoras de soja no estado são Itapeva, Assis e Ourinhos, que juntas contabilizam mais de 40% do total. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. A reforma tributária já foi aprovada na Câmara e agora falta a avaliação e votação no Senado. Isso deve ser realizado após o recesso em agosto. E ainda vai levar um certo tempo para que ela seja totalmente votada no Senado. Enquanto isso, buscamos a opinião de muitas personalidades sobre o que acharam desse projeto de reforma tributária. Veja a opinião do secretário da Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara. Ele conversou com o repórter Mauro Andrade. Secretário, recentemente o Congresso aprovou a reforma tributária. Aqui no Paraná já foi feita uma análise do impacto que essas medidas terão no agro? O Brasil tem seguramente o sistema tributário mais perverso do mundo. O mais difícil de trabalhar, o mais complicado, o mais enrolado, o mais oneroso, o mais custoso. Tudo é difícil, porque são centenas de milhares de normas, desde a introdução lá em 1960 e pouco, né, desse modelo de ICMS, né?
Então, primeiro ponto, era preciso e é preciso sim uma reforma tributária, simplificação de procedimentos, aliviar um pouco, quem sabe, a carga tributária, mas isso não está no foco, me parece, nesse momento. A simples simplificação de procedimentos tem o papel de destravar a economia, de fazer o Brasil crescer. Desde o princípio nós temos defendido que, por uma característica importante nossa do agro, nós não formamos preço, nós tomamos preço de mercado. Mas, usar uma expressão bem vulgar aqui, mal e porcamente nós dominamos alguma parte do custo. Desde o começo nós temos defendido, olha, tudo que até a saída da porteira, vamos dar uma aliviada, vamos cobrar depois, vamos cobrar como faz o mundo moderno, cobrar do consumidor final na forma de tax, uma partezinha do produto final cobrado do consumidor. Então nós temos essas preocupações e é isso que a gente vai trabalhar no Congresso Nacional. Claro, existe a ideia do cashback, uma coisa difícil de implementar, ruim. Eu preferia uma coisa muito mais simples que esse, empurra para frente, faz o diferimento, cobra na etapa seguinte, do que inventar uma coisa dessa, mas o Congresso é soberano, está rumando por esse caminho. Preocupações sim, preocupações de onerar custos, de onerar valores que se... A exportação continuará imune. Embora quanto mais se exporte, mais acumula crédito, mais cria problema para os estados principalmente, porque vai acumular ICMS. Se bem que a gente sempre defende que no comércio mundial a gente não deve exportar tributos. Está correta a medida, manter a desoneração, a imunidade para a exportação. Então, não sei o que vai sair do Senado, nós temos preocupações sim de encarecimento de produtos a partir de uma antecipação de cobrança, né? Ou seja, botar um ônus, daqui a pouco os nossos simples agricultores vão ter que contratar o contador, etc. Nem sinal da internet tem ainda, não consegue nem emitir nota fiscal de forma digital, aí vai ter que fazer a apuração do tributo. Acho que é pouco inteligente essa medida. Quanto mais diferida essa etapa, melhor. Claro que esse limite de 3.600 pode, assim, aliviar para a grande maioria dos produtores paranaenses, mas temos preocupações na sua pergunta original, sim, que possa vir a encarecer. Mesmo porque não há nenhum sinal de que a carga tributária geral do Brasil, 36% e pouco do PIB, né, vai ser reduzida. Então, certamente vamos continuar arrecadando bastante. Se mais gente pagar e puder ser diluído isso, melhor, mas temos preocupações. Ok, secretário, obrigado. Obrigado, ficou grande, né? Norberto Ortigara, secretário da Agricultura aqui do estado do Paraná, dando as suas impressões da reforma tributária que ainda falta ser aprovada no Senado. De Sabáudia, no Paraná, Mauro Andrade. Agora 5h06, horário de Brasília. Nós vamos até Canarana, um município que fica no oeste de Mato Grosso. Lá o nosso companheiro e amigo Fausto Eduardo, você conhece, ele apresenta aqui no canal do Boi o Caminhos do Brasil, programa dedicado à pesca esportiva. Ele acompanha uma das maiores feiras da região, a 27ª FEICAM, a Feira Industrial, Comercial e Agropecuária. Está com o prefeito, com o vice-prefeito e vai fazer uma participação importante ao vivo aqui agora. Boa tarde, Fausto. Ô Jorge, boa tarde a você, boa tarde ao pessoal que está em casa nos assistindo no Mais Pecuário. Nós estamos aqui na cidade de Canarana, a cidade polo do Gergelim. Eu estou junto com o Fábio Farias, o prefeito, e estou com o Wilson, vice-prefeito dessa cidade maravilhosa, e nós estamos mostrando para todo o Brasil uma das maiores feiras agropecuárias que existe hoje, sem sombra de dúvida, em todo esse centro-oeste brasileiro. E Canarana está pertinho do Rio Xingu, né? Nós estamos no Vale do Xingu, uma região maravilhosa. Muito bem, vamos conversar então com o prefeito e o vice para que eles possam falar sobre as coisas boas do turismo aí em Canarana. O Fábio, o Zaidan está comentando comigo o seguinte: hoje Canarana desponta-se, sem sombra de dúvida, um polo industrial gigantesco, um polo agropecuário gigantesco. Eu queria que você contasse para todo o Brasil, agora que nos assiste, como é que está Canarana e essa FEICAM, que realidade gostosa, né? Olha, boa tarde, Zaidan. É um prazer, mais uma vez, estar aqui presente, né, e participando do seu programa. A gente já se conheceu em várias pousadas, enfim, num momento diferente.
Mas hoje nós estamos aqui na nossa feira, onde a gente pode colocar e mostrar Canarana para o Brasil, para Mato Grosso e para o mundo. E Canarana realmente passa por um momento que não é eu, Fábio, o prefeito, não é o vice-prefeito e não é o Fausto que está aqui que ela fala por si sozinha. A gente acabou de acertar agora, ontem inclusive, o último acerto final. Nós vamos instalar aqui, nos próximos 6 meses, a maior indústria do Vale do Araguaia, que é a maior fronteira agrícola de todo o Mato Grosso. Imagina, se o Mato Grosso é a fronteira agrícola do Brasil, Canarana e o Vale do Araguaia é a fronteira agrícola de Mato Grosso. E em Canarana será instalada uma usina de etanol com investimento de mais de 1,2 bilhões de reais. Então, assim, a gente está num momento diferente. Sem falar do Gergelim, que é uma capital nacional do Gergelim, nós deveremos ter um dia, estamos programando um dia do Gergelim, para falar só sobre o Gergelim, porque existem muitas coisas para ser falado. Canarana se tornou hoje um polo, através do Instituto Federal, o IFMT, Instituto Federal de Mato Grosso, polo de irrigação de 17 municípios em volta aqui, Canarana será a referência. Então, assim, a gente vem trabalhando sempre realmente para fazer coisas melhores. Quando você faz coisas melhores, gradativamente também você vai tendo um retorno. E nesse momento, Canarana realmente passa por uma situação muito favorável. E através, com certeza, do que a gente já falou lá atrás, do que a gente chamou investidor, do momento que a gente está hoje, numa feira dessa, e recebendo meu grande amigo aqui, Fausto Eduardo. Zaidan, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação no seu programa. Vice-prefeito, Canarana, então, é uma realidade no cenário nacional, né? Exatamente. Muito feliz de estar participando, e eu sempre falo isso, de estar participando junto com a gestão, fazendo parte da gestão do prefeito Fábio, de estar participando de Canarana, vivendo esse momento ímpar que está vivendo. Nós vemos aí grandes investimentos, a cidade se tornando polo da irrigação, o campus do IFMT, que acabou de ser anunciado na FEICAM aqui, que o prefeito Fábio conseguiu em Brasília, junto com o ministro Fávaro, junto com o ministro da Educação. Então, Canarana vem crescendo e vem desenvolvendo, e eu muito feliz, orgulhoso de falar isso, Fausto, de estar participando dessa gestão nesse momento tão importante que Canarana atravessa. Hoje, Canarana, quando a gente está lá fora de Canarana, a gente vê falar de Canarana, o pessoal pensa em Gergelim, né? Mas tem muitas outras coisas fora do Gergelim, né? Exatamente. Canarana, capital nacional do Gergelim. Isso é um orgulho que nós temos de falar isso. Hoje plantamos mais aí esse ano uma safra de 80 mil hectares, com proporção e já planejamento de dobrar essa capacidade de plantio para o próximo ano. Então isso é só alegria, porque várias situações estão acontecendo nesse momento em Canarana. E a nossa alegria é de poder também estar na FEICAM, né, um dos maiores eventos de nossa região, e poder anunciar todos esses acontecimentos que aqui estão acontecendo. Ô, Fábio, o portão aberto, hein? Que coisa linda, hein? Olha, Fausto, eu tenho um entendimento, assim, eu acho que, não sei, porque a gente vive muito no meio do povo, das pessoas, e eu fiz uma pesquisa lá em 2017, onde que Canarana não precisava de emprego, de saúde, educação, assim, estava bem assistido. Mas precisava de entretenimento. Festa. E a FEICAM era paga. Quando a FEICAM é paga, você restringe a pessoa que pode pagar. O que a gente pensou? E aí eu e minha equipe, junto com o Wilson, vamos abrir os portões e vamos cobrar de quem pode pagar. Então, quem pode mais, paga mais. Quem não pode, paga, entra. Você quer comer, é caro. Mas alguém tem que pagar a festa. Quer beber? Vai beber. Mas alguém tem que pagar a festa. Agora, se você não quer beber, não quer comer, você vai participar da festa do mesmo jeito. Então, assim, é onde que a gente dá oportunidade para todos. Esse foi o intuito, esse foi, assim, a visão que a gente teve. E hoje a gente vê toda a região aderindo a esse mesmo movimento, entendendo que a gente bota o dinheiro público numa festa dessa envergadura, nós temos que abrir para toda a sociedade. Fala, Jorge. Nós temos ainda um minutinho, gostaria até que o prefeito falasse, se possível, de uma maneira resumida, porque ele passou uma informação muito importante
essa usina de etanol, essa fábrica, essa produção de etanol aí em Canarana. Nós já temos em Sinop, já Mato Grosso hoje é o grande produtor de etanol de milho. Essa usina de Canarana vai ser etanol de milho também, de cana-de-açúcar. E quem é que está fazendo esse investimento de mais de R$1 bilhão? O Jorge perguntou para você, prefeito Fábio Farias, essa usina de etanol, essa usina que você está fazendo, vai ser de milho? Vai ser do que vai ser isso aí? E quem que tá encabeçando essa empresa? Olha, eu não sei se eu estou autorizado a falar, viu? Mas se não tiver, agora já foi. Vai ser em primeira mão. Vai ser o primeiro canal que vai estar sabendo, porque foi ontem, eles iam fazer o comunicado hoje, né, nacional, enfim, que é uma grande empresa, mas é uma parceria entre a Bung e a Agrícola Alvorada. Ontem a gente acabou de acertar o final mesmo, tudo o que faltava mesmo, e realmente esse é o interesse deles, de estar em Canarana. Acertamos área, já vão estar sendo implantado aqui, projeto já está rodando, já está tudo encaminhando. Em 6 meses começam as obras, em 18 meses após as obras, teremos essa grande mudança de chave no município de Canarana, que é a sua usina vai Canarana. Sinop tem já, né? Ali na 163, várias cidades tem, Lucas, Mutum, Sorriso, Sinop, e agora Canarana é a primeira do Vale do Araguaia. Esse é o grande orgulho, né? Olha aí, Jorge, é isso aí, Jorge. Mas, ô Fausto, é usina de milho também? É usina de milho também? Milho. É milho, de milho. É de milho, Jorge, de milho. Tá certo, então. Olha, muito obrigado, viu, prefeito Fábio, vice Wilson. Fausto, agradeça aí, eu sei que eles não podem nos ouvir, mas agradeça, por favor, e obrigado por ter dado essa informação em primeira mão até aqui no programa, né? A notícia, de fato, é muito importante e, como ele disse, vai mudar o perfil econômico da cidade aí. Valeu, Jorge, muito obrigado. Eu vou agradecer em teu nome ao Fábio e ao Wilson. E é notícia de primeira mão, né? Ninguém sabia no Brasil ainda. Agora, através do teu programa Mais Pecuária, nós estamos contando junto para você essa novidade maravilhosa, tá bom? Ótimo, sucesso para vocês e que tenham uma ótima festa. Deixa eu pegar o nome da festa aqui, a 27ª FEICAN. Sucesso para vocês aí. Grande abraço. Obrigado, Fausto. Obrigado, Jorge. Tudo de bom para você, tá? Para você também. 5h17, é isso? 5h16 agora. Vamos saber quais touros do Genética BR tem sêmen promocional nesta semana até domingo agora. E você tem acompanhado as programações aqui do SBA, quando a gente fala em touros da semana, não perde oportunidade não. Você pode acompanhar pelo site sba1.com, @play.com, como pode nos acompanhar pelas mídias digitais, tanto o Instagram quanto o Facebook. Agora, o que eu falo para você é o seguinte, não perca a oportunidade não, porque durante a semana nós trazemos 5 reprodutores que ficam à disposição até o domingo seguinte com preços promocionais. E já vamos trazer aqui uma máquina na tela para você, Araguaia RMVC. Dá uma olhada no touro que nós temos aí. Olha a integridade física, a compleição física desse touro, touro de bom biotipo, costela larga, costela profunda. Dá uma olhada que máquina que nós temos aí. E a bateria inteira não foge dessa regra não. Dá uma olhada no garapo da São Lucas. Pode trazer para mim? Garapo da São Lucas, touro que já vem desfolhando os chifres ali, aí mostrando toda a carcaça, toda essa proeminência, esse racial, esse biotipo extraordinário que ele tem. É uma carcaça que ela me seduz, uma carcaça que eu gosto demais aqui desse touro, do garapo da São Lucas. E vamos trazer aqui mais um, Vila do Bino. Olha a máquina, Vila do Bino, touro de mocotó grosso, aparelho reprodutor na régua. Então, para você que quer fazer bezerro pesado, olha um touro com condições especiais para você. Quer ver outro que chama muita atenção? Ghetto Five da Europa. Dá uma olhada na carcaça desse boi. Extraordinário, um touro que vem com mais de 17 pontos dentro do PMGZ, um touro que faz bezerro pesado, que é isso que você quer. Produção de bezerro pesado, belas fêmeas também, habilidade materna boa. E eu quero encerrar também com outra máquina. Quem que é o padrinho, né? É esse touraço, F-Sim Padrinho.
Dá uma olhada, um padrinho que todo mundo quer, né? É uma máquina de produção, é um touro que realmente traz uma envergadura de carcaça maravilhosa e simplesmente numa condição especial. Agora, lembra da nossa regrinha dos touros da semana? Qual é a regrinha, Gabriel? É muito simples, mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por touro. O Canal do Boi transmite terça que vem, dia 18, a partir das 8 da noite, terceiro leilão de produção mogiana, 3 marcas ofertando Nelore. Realização da Central Leilões, informações de Gustavo D'Angelo. O Grandes Criatórios de hoje foi gravado na região da Alta Mogiana, no estado de São Paulo, onde estão localizadas 3 fazendas que possuem um foco de trabalho bastante parecido: selecionar animais eficientes para agregar mais qualidade à pecuária brasileira. Então eu te convido a conhecer um pouco mais a Fazenda São Joaquim, Nelore Jups, Fazenda São Luís, Nelore Gironda e Fazenda Retiro Santa Amélia, Nelore IP. Estamos aqui, nós 3 reunidos na região da Mogiana, que é predominantemente agrícola e principalmente cana. Nosso maior interesse sempre foi pela pecuária. Então temos, na verdade, um rebanho que estamos transformando eles num top de maior genética possível. Aqui temos o Nelore Gironda com Zé Roberto, Nelore IP com Eduardo e o Nelore Jups, que é a minha marca. Nosso objetivo é atingir um nível de seleção mais alto possível e oferecê-los para que se reproduzam, principalmente fêmeas, que são as mais importantes animais hoje para se ter uma genética realmente boa. Nós temos um objetivo comum aqui em produzir uma pecuária de excelência. A gente vê nos 3 plantéis um esforço grande em ter uma genética de ponta, em ter um manejo melhor possível para a gente ter um gado muito produtivo, um gado que possa competir mesmo com a produtividade que existe aqui nessa região. Nós usamos a genética do Nelore Jups e do Nelore Gironda para fazer uma evolução melhor no nosso rebanho de Nelore pintado. E adquirindo qualidade para expandir pelo país, aí, pelo Brasil, com muita qualidade. É um gado bonito, de pelagem exótica. O foco é um gado que precisa de uma evolução, um melhoramento genético. Então a gente fez uns cruzamentos aí com o Nelore padrão e está obtendo uns resultados muito bons de pelagem e de qualidade no Nelore pintado. No processo de seleção, os criatórios investem pesado no melhoramento genético de seus animais, através de técnicas reprodutivas e avaliações zootécnicas, o que garante a evolução dos rebanhos com animais melhores e mais produtivos. Isso que eu tenho de amostra aqui é o resultado já de 22 anos de criação. Iniciei com uma dificuldade muito grande, porque ter fêmeas é muito difícil. Ou você gasta uma fortuna, ou realmente leva um tempo muito grande. Iniciei com fêmeas bezerras, 50% Angus, 50% Nelore. E fui evoluindo o meu rebanho até o dia que me apareceram 2 amigos aqui em datas diferentes e olharam para mim e falaram: olha, você quer ter um gado muito bom, você precisa mudar o seu sistema, você tem que ter muito mais tecnologia. Bom, calcei a bota e aí o que aconteceu? Transformei todas as minhas fêmeas em matrizes e fiz transferência de embrião, principalmente com o Nelore 100 do meu amigo Cadu Novaes. E fui andando, o tempo foi passando até eu conseguir matrizes excepcionais e aí passei realmente a inseminar
com os touros melhores possíveis. E esse aqui, então, é o nosso resultado. A gente já tem ele fazendo essa seleção há mais de 20 anos. A seleção já vinha sendo feita pelo meu pai, com cara limpa, e aí registramos e tivemos muito boas parcerias, com bom sucesso, com o Rancho da Matinha, adquirimos muito boas fêmeas ao longo desses 20 anos e participamos de 2 programas de melhoramento genético, usamos das melhores ferramentas para oferecer o que há de melhor no nosso gado. Participamos da NCP e do programa de melhoramento genético da BCZ. A parceria entre os criatórios, que está completando 3 anos, se consolida como um sucesso a cada edição do Leilão de Produção Mogiana, em virtude da qualidade dos animais ofertados. E este ano não será diferente, já que os criatórios prometem disponibilizar exemplares de Nelore padrão e pintado que atendem às mais altas exigências do mercado. Então, nessa oferta agora do dia 18 de julho, vamos estar com os outros parceiros, ofertando 50 touros. Nós aqui do Nelore Gironda vamos colocar 25 touros, todos super bem avaliados. Pegamos o melhor da geração 2021 para colocar lá no leilão. E tenho certeza que vocês vão gostar, vão ver. São esses animais que vão aparecer aí na tela, são realmente animais muito bons. Os meus animais são os melhores do rebanho, evidente. São animais jovens, têm 24 meses e apresentam uma morfologia e uma genética excepcional. Esse é minha turma, são 29 animais. Nós aqui do Nelore IP estamos trazendo em oferta um gado especial. Novilhas, garrotes, bezerros, bezerras e touro. Um gado que a gente vem trabalhando na genética e beleza há 8 anos mais ou menos. Um gado precoce, um gado que vai contribuir muito para a genética do gado pintado. O 3º leilão de produção mogiana ocorre na modalidade virtual no dia 18 de julho, às 20 horas, horário de Brasília, com transmissão pelo Canal do Boi e organização da Central Leilões. Na ocasião, além de uma oferta diferenciada, também serão oferecidas condições especiais de frete e pagamento. Participe e faça bons negócios. Depois do intervalo comercial, tem a previsão do tempo. Até já. Cinco e 29, agora as informações do tempo com a Julian Marques. Boa tarde, Julian. Muito frio no final de semana? Oi, Julian. Acho que a Julian... tenho certeza que ela não consegue nos ouvir. Mas vamos saber do tempo daqui a pouquinho. Nossa equipe vai recuperar essa ligação com ela. Aqui comigo, João Pedro Cuti Dias, último dia da semana, João Pedro. E eu queria ver com você o seguinte, tenho aqui um relatório da Federação das Indústrias, Federação, CNI, Confederação Nacional da Indústria, CNI. CNI, João Pedro, boa tarde. Boa tarde. Diz o seguinte, o agronegócio deve ser a única mola propulsora da economia do Brasil em 2023. A CNI projeta um crescimento de 2,1% no PIB deste ano, e essa informação está no Informe Conjuntural do segundo trimestre, que foi divulgada essa informação nesta semana. Antes, a CNI projetava um crescimento menor, 1,2%. E, João Pedro, segundo o estudo, o agro deve ser o único setor
porque os demais setores da economia do Brasil estão ou encolhendo ou em desaceleração. Cidadão, esse primeiro trimestre o agro bombou, né? Mais de 20% de crescimento em relação ao ano anterior. E a tendência de fechar o ano, o PIB do agronegócio brasileiro chega a 13%. 13%. Isso que vai ajudar a formar o 2,1 que a CNI está falando em termos de crescimento do PIB nacional. O agro representa 22%, 23% do PIB nacional. Um quinto, mais ou menos, do PIB é o setor do agronegócio. O que aconteceu com o agronegócio? Ele cresceu muito, especialmente na produção de grãos. Nós estamos falando, esse último relatório da Conab é 317 milhões de toneladas de grãos. O Brasil é o campeão da Série B. Nós temos que pleitear para chegar na Série A, que é onde está a China e os Estados Unidos, que produzem 600 milhões de toneladas. O Brasil cresceu muito e esse agro é o que ativa toda a economia brasileira. Se você olhar hoje no interior do Brasil, quando o agro vai bem, todo mundo vai bem, o comércio vai bem, todos os serviços vão bem. Quando o agro vai mal, é a mesma coisa, para tudo. Por que a indústria cresce tão pouco? Eles alegam duas coisas. Primeiro, a carga tributária. A carga tributária no Brasil é um fardo pesado para todos nós carregarmos. 31%, 32% do produto interno bruto brasileiro são impostos. É muita coisa. E esse imposto não volta para a sociedade. Se voltasse, ainda vai lá, olha, o setor do agronegócio, nós estamos produzimos, vamos tão bem até a porteira, depois da porteira para frente, aí o pau come. E nós perdemos dinheiro. Quando você vê a soja, que é o principal formador a 154, 155 milhões de toneladas de soja esse ano, o produtor perdeu 4, 5 reais por saco de soja, um pouco mais em alguns momentos, porque o prêmio negativo lá de Chicago, 200 pontos, daria mais de 20 reais por saco por causa da questão do prêmio negativo. O porto nosso é ruim e não se muda isso. Santos... Por quê? A soja tem que ficar esperando muito? Os navios, você teve dificuldade para chegar com essa soja até os portos, depender muito de caminhão. E segundo, nos portos, o calado dos principais portos brasileiros, eles precisam ser dragados. Santos, que é o principal porto do Brasil, para todos os grãos, açúcar e tal, ele tem um calado de 12 metros. 12 metros, um navio Panamax precisa, para ele sair cheio com 60 mil toneladas, 65 mil, ele tem que ter um calado de 15 metros. E não se draga, Passa ano, entra ano, não se draga. O que aconteceu? Atrasou os navios, choveu, os portos não tinham condição de embarcar, complicou. Agora mesmo, milho. O Brasil precisa exportar 40 milhões de toneladas de milho até dezembro. Mas como é que vai exportar se nós estamos ainda exportando soja? Nós temos não tem por onde ir, nem lá pelo norte? O Mato Grosso ainda está conseguindo exportar alguma coisa para os portos de Barcarena, alguma coisa por São Luís, alguns portos lá até no próprio Rio Amazonas mesmo, já tem estrutura no próprio rio, mas ainda é insuficiente. O Brasil teria que agilizar mais isso. E também vamos falar em armazéns. Nós estamos colhendo milho agora. O pessoal está apavorado. Mato Grosso, se você olhar imagens de Mato Grosso, aquela fila de caminhão nos armazéns, milho a céu aberto, tudo é difícil. Então, o problema do setor rural é o grande responsável por melhorar o PIB, é responsável por reduzir a inflação. Nós estamos falando em IPCA chegar em 4,9 até o fim do ano. O IPCA, o que pesa no IPCA? Energia e alimentos. Energia. Com essas chuvas que ocorreram, você tirou aquelas bandeiras vermelha, amarela, que já era cara a energia, ficava mais cara ainda por causa de acionar térmicas a gás, etc. E o agro que trouxe o alimento. Você olha o óleo de soja, hoje eu vi óleo de soja no mercado a R$ 4,60, R$ 4,70. Chegou a R$ 7. Hoje está R$ 4,70. Carne bovina, frango, filé de frango, R$ 13 o quilo. Então, você vê uma série de coisas que o setor rural foi o grande responsável. E o setor de serviços
também ainda, quando você olha, o problema do consumo no Brasil caiu. Você ainda tem uma taxa de desemprego próxima a 9%, porém, esse pessoal que volta para o mercado de trabalho, ele volta com um salário menor do que tinha antes da pandemia. Ou seja, a massa salarial não está crescendo. Aí você associa a essa inflação que houve no período, agora começou a arrefecer, a previsão que chega até o fim do ano em 4,9%, essa inflação tirou o poder de compra também. Então você olha a situação, o único setor que realmente está bem e que ajuda toda a economia nossa, principalmente a balança comercial. Nós toda segunda-feira mostramos aqui, né, Zé? Você vê a importância do agro, a soja, milho, café, algodão, tudo que nós produzimos, e também é o setor que mais expectativa tem de crescimento em função de qualquer previsão. Olha, o ISA falou alguma coisa, a FAO falou, todo mundo fala porque o Brasil é o único país que tem áreas agricultáveis que estão hoje ocupadas normalmente com pastagens de baixa produtividade que podem ser incorporadas para produzir. Nós colocamos esse ano 2.600.000 hectares na soja. 2.600.000, não é pouco não. Poucos países do mundo têm isso plantado de soja e nós colocamos de aumento. Nós vamos para 43 milhões de hectares. E não foi só a soja, a área de soja que aumentou. E puxou o milho. O trigo também teve área aumentada. Então, todas essas culturas de inverno puxaram. Porque você colhe a soja, bota uma segunda safra. Então, a produtividade por hectare cresceu muito. O Brasil, nesses últimos 20 anos, é o país que mais cresceu a produtividade por hectare. Por quê? Porque agregou uma segunda safra. O americano, daqui 2, 3 meses, já colheu a soja, tem um palmo de neve daqui uns dias no meio oeste americano. Nós não, nós temos sol, água, uma lavoura de milho excepcional esse ano, que vamos colher quase 100 milhões de toneladas de milho, segunda safra. Então você vê esse quadro, é por isso que o setor é o grande responsável, tanto pelo crescimento do PIB, que ainda para os padrões do Brasil é modesto, 2,1%, mas pela queda da inflação, a inflação que é o pior imposto que tem, depois o dinheiro está no bolso de nós brasileiros, a inflação corrói o poder de compra dele. Nós estamos fazendo isso. Então, o setor rural essa turma que nós estamos assistindo são os grandes responsáveis. Você falou na renda, né, da população brasileira e tem também as dívidas, né, João Pedro? O endividamento. O endividamento é muito uma outra grande, questão muito grande, muito séria também. Não, e outra coisa, quando essa pessoa entra e fica endividada e você tem dois setores que são responsáveis por esse endividamento, aonde que buscaram esse dinheiro, cheque especial e cartão de crédito. É um absurdo. As taxas de cartão de crédito, não tem país civilizado que cobre isso. Não tem. É um absurdo as taxas de crédito. Então, quem não consegue pagar no vencimento do cartão e prorroga esse valor, é um absurdo. Ele se apavora quando vê as taxas de juros 7, 8, 9% ao mês. Isso aí não existe em lugar nenhum. Então, isso tira o poder de compra também da família brasileira. No acumulado do ano, isso fica impagável, né? Esse é o grande problema das pessoas que se endividam. Chega um ponto que ela fica inviável, ela não tem renda nem para pagar o juro da dívida que tem. Segunda-feira começa aquele programa do governo, o Desenrola, né? Vamos ver se ele consegue tirar as pessoas, né? Pessoas que estão em dívida, né? Principalmente as de baixa renda. Começa, acho que primeiro com pessoas que têm um baixo valor. Baixo valor, exatamente. Porque socialmente são as mais importantes, porque esse pessoal está deixando de comer, tá sem recursos para fazer o básico, né? Que é a sobrevivência. João Pedro, obrigado, bom final de semana. Trabalhando junto lá, às crias lá em São Gabriel do Oeste. Essa época aí agora desmama e tal, tem que cuidar bem dos animais. Choveu um pouquinho lá para melhorar bem, o pasto? Graças a Deus, não choveu bem. Você não pode ter muita ilusão em termos de crescimento e paz, porque você tem um período de luz mais curto e temperatura mais baixa, mas ajudou muito, ajudou barbaridade. Valeu, João. Bom Até trabalho. segunda. Até segunda, se quiser. 5h52, mais pecuária de volta. A Previdência Social conta com regras específicas para a aposentadoria do setor rural. É comum que boa parte dos trabalhadores do campo encontre dificuldades
para acessar o direito à aposentadoria. Veja mais com Mauro Andrade. Então, resumindo, a Previdência Social considera 3 categorias de trabalhador rural em termos de aposentadoria. O empresário rural, aquele que tem empregados, regras semelhantes ao urbano, ou ainda aquele que, mesmo sem ter empregados, possua mais de 4 módulos fiscais. Estas 2 categorias devem recolher a contribuição social mês a mês. E, por último, o segurado especial da agricultura familiar com até 4 módulos fiscais que, para se aposentar, necessita comprovar o exercício da atividade rural. Eleutério, muitas vezes o produtor rural não tem acesso à informação, né? Ele deixa o barco correr, daí chega lá com 50, 55, 60 anos, aí que ele vai atrás e aí as coisas já ficam mais difíceis. Como levar a informação ao produtor rural, à produtora rural? A Federação da Agricultura, através dos sindicatos rurais, prestam serviço de apoio ao produtor rural. Então vai orientar, você é empregador, você é segurado especial, o que você tem que fazer nessa situação, quais são as obrigações nesse momento, quanto falta. Então os sindicatos rurais prestam esse serviço para o produtor. Então o produtor rural compareça ao sindicato, se associe ao sindicato e cobra e se informe. Se o sindicato não souber lhe orientar dessa questão, eles vão mandar para a federação, a gente está lá à disposição do produtor rural também. Ok, obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Então, olha, o produtor rural hoje tem acesso e assessoria à informação para a Previdência Social, a aposentadoria, através dos sindicatos e através da Federação da Agricultura aqui do estado do Paraná. De Sabáudia, no Paraná, Mauro Andrade. 5 horas e 55 minutos, agora o comentário de Antônio Resch. Ele fala do seguinte assunto. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o sorgo granífero foi a cultura que mais cresceu no país na última safra. A área aumentou 22,3% e a produção, mais ainda, 34%. Resch, muito boa tarde. Quais são os destaques dessa cultura? Olá, Jorge. Boa tarde, telespectadores. Pois é, o sorgo, Jorge, ele é hoje mais ou menos como o milho foi alguns anos atrás. Ou seja, o milho era o primo pobre da soja. O sorgo é o primo pobre do milho. Mas o sorgo é uma cultura muito versátil. E, segundo os dados desse levantamento aí do IBGE, a área do sorgo plantada no Brasil em 2022 foi de 1 milhão de hectares, 1 milhão e pouco. Este ano já subiu mais de 20%, para 1.260.000 hectares. E a produtividade aumentou 9,6%. Isso falando só do sorgo granífero. A produtividade pulou de 2.765 quilos para 3.030, ou seja, um belo aumento. E de 2.810.000 toneladas passou para 3.818 milhões de toneladas. Então, em termos de produção no último ano, ele foi o que mais cresceu. Veio seguido pela soja, que cresceu 24%, milho segundo a safra, 13,7%, café arábica, 13,3% e triticale, 11,5%. Só para eu concluir, está se falando de sorgo forrageiro, mas o sorgo tem vários tipos. Tem o forrageiro, que é esse que está nesses números aí, tem aquele para fazer biomassa, tem o sorgo sacarino e tem toda a melhora que está acontecendo, tanto da produtividade quanto a área produtiva, tem a ver com o manejo, que a Embrapa tem melhorado o manejo para o sorgo, e também o melhoramento genético, também a pesquisa que faz. Eu mesmo conheci, há alguns anos, uma empresa que veio para o Brasil e estava testando
sorgo para produzir álcool, que ele é muito parecido com o milho, né? Então, até para a produção de etanol, de sorgo, é possível. É uma cultura que não é muito conhecida, está ganhando espaço, e eu acho que a gente vai ouvir falar muito mais do sorgo daqui para frente. Bem, era isso que eu tinha para hoje. Boa tarde, bom fim de semana. Aqui em Santos corre o risco de gear, estamos com 18 graus. O frio está demais. Até a segunda-feira para você, Jorge. Obrigado, Resch. Bom final de semana, até segunda. O Resch falou em milho e eu lembro que no comecinho do programa, para você que chegou agora, o prefeito de Canarana passou uma informação, segundo ele, em primeira mão. De fato, eu não sabia, acredito que você também não. Ele disse o seguinte, que será anunciado um investimento lá para Canarana de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais de aporte para a fabricação de uma usina que vai produzir etanol a partir do milho. Mato Grosso já tem outras usinas também com grande sucesso, né? Nós sabemos que o etanol no Brasil, a grande parte é o etanol de cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos é só o milho, ou mais o milho. E aqui no Brasil, a produção de etanol com milho tem crescido bastante. Esse investimento, segundo o prefeito de Canarana, que vai ser oficialmente anunciado, tem um consórcio do qual participa a Bunge. Portanto, uma informação importante, essa usina vai mudar o perfil econômico do município de Canarana, que já tem sido bastante forte na agropecuária, na região do Araguaia, no estado de Mato Grosso. Agora são 6 horas, está chegando o mega leilão da CFM Agropecuária. Será no início do mês de agosto, com transmissão do Canal do Boi. Recentemente, a CFM abriu as porteiras da fazenda Lajeado, que fica em Dois Irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul. Esse dia de campo foi no dia 7 de julho agora. E a CFM recebeu criadores, técnicos e parceiros para um dia de campo, onde apresentou, ou quando apresentou, o modelo de avaliação genética da propriedade e o sistema de produção do rebanho, um dos maiores rebanhos, um dos maiores produtores de touros Nelore Seipe do país. Veja com o repórter José Cunha. Desde que iniciou seu próprio programa de seleção genética, com foco em animais mais produtivos e que geram maior eficiência na fazenda, em 1980, a agropecuária CFM vem mostrando ano a ano por que se transformou na maior vendedora de touros do Brasil. Com o pioneirismo na utilização das DEPs e na seleção voltada para características de valor econômico, a CFM recebeu cerca de 200 pessoas em um dia de campo na Fazenda Lajeado para mostrar por que investe pesado e acredita na produção de animais melhoradores. Geraldo, qual que é a importância de reunir esse grupo hoje de criadores, parceiros aqui, para estar mostrando o desenvolvimento do trabalho da CFM? Não só o desenvolvimento da CFM, do trabalho da CFM, né, mas isso é claro, ela tem um objetivo de divulgação realmente, mas existe essa demanda, você vê a grande adesão que nós tivemos ao evento, porque essas pessoas realmente têm essa curiosidade de saber o que é que a CFM faz diferente dos demais, né? Produzir animais, produzir pecuária, Brasil é líder mundial em produção de pecuária, é líder mundial na exportação de carne, todo mundo faz pecuária, só que todo mundo tem essa curiosidade, quer saber o que é que a CFM faz diferente, né? O que a CFM tem de diferente, o que é tão relevante na genética da CFM, na produção da CFM e nesse produto que nós vendemos, que é o touro Nelore, né? Da onde vem isso e como isso é feito? Essa curiosidade aqui representa essa adesão que nós tivemos hoje, dessa quantidade de pessoas que estão aqui hoje, para entender como é que isso funciona, né? Tamires Miranda Neto, gerente de pecuária da CFM, abriu o circuito de palestras contando um pouco sobre a história da CFM e mostrando o desenvolvimento dos processos de seleção e melhoramento ao longo do tempo. No final, ele também conduziu o grupo de pessoas que estavam presentes no evento para conhecer o rebanho. Então nós preparamos um dia de campo buscando mostrar exatamente como tudo começou, desde o bezerro da desmama, a novilha de 14 meses, a novilha
de 2 anos, a vaca adulta, enfim. Nós procuramos montar uma programação para mostrar como que nós chegamos até aqui. Isso, para nós na CFM, tem um valor muito grande, porque além de nós termos uma oportunidade de abrir a porta para mostrar o que nós fazemos, é uma oportunidade de nós interagirmos e conhecermos ainda melhor nossos clientes. Aqui no Mato Grosso do Sul, alguns clientes que vieram de outros estados. Nós temos um tempo aí à disposição para conversar um pouco mais, para conhecer o trabalho desses clientes e poder fazer uma melhor recomendação. E mais importante que isso, é eles saberem como que a gente produz, né? Então, eu acredito que nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Com o uso das tecnologias mais avançadas, todo o processo de avaliação genética do gado CFM é realizado há mais de 28 anos pela equipe do competente geneticista, professor doutor José Bento Sterman Ferraz, que conhece cada detalhe de cada animal produzido em termos de predição das DEBs e de aumento da acurácia. Se eu consigo estimar esse A, que é o valor dos genes daquele reprodutor, esse reprodutor só existe como máquina se ele transmitir pelo seu espermatozoide ou pelo seu óvulo. Pronto. Então eu acabei de descobrir como é que o negócio se transmite para a próxima geração. Qual que é o negócio da Nova Zelândia lá? É selecionar animais que tenham progênies que deem mais lucro. Acabei de descobrir o ninho da pata. Ou seja, DEP é a melhor predição possível para a gente decidir, tomar nossa decisão. Em primeiro lugar, quais são as grandes vantagens da CFM? A gente estava conversando isso agora há pouco. Em primeiro lugar, foco. Ela sabe o que quer, por quê? Porque ela é uma empresa ligada à produção de carne. Parte muito expressiva da renda dela em pecuária é animal de abate. Segundo, ela é uma empresa responsável, sabe o que faz e faz direito. Seriedade é a segunda coisa, né? E a terceira, escolheu as coisas certas. Ela escolhe como critério de seleção aquilo que paga a conta, né? O dia de campo da CFM, que antecede o mega leilão que o Canal do Boi transmite no próximo dia 3 de agosto, vem demonstrar os resultados e a força de uma genética de ponta, tanto para quem já investe na genética CFM, quanto para novos investidores. Bom, é um trabalho com grande credibilidade, né? A gente já usa há muito tempo e procura sempre estar acompanhando o que eles estão fazendo de melhor para prosseguir usando o touro deles. Nós ainda não utilizamos, mas estamos aqui hoje porque pretendemos utilizar a genética da CFM. Gostei muito do que eu vi hoje aqui, um trabalho de excelência na área de genética, né? E nós já começamos um trabalho de melhoramento na Fazenda Figueira, fazem uns 5 anos. Estamos tendo bons resultados, mas queremos aprimorar bem mais. E eu acredito que dar um início, né, dar uma continuidade, aliás, com a genética da CFM vai ser um grande pulo. A gente é fácil falar, né, porque a gente já é cliente deles há mais de 20 anos, né? Então todo ano a gente compra. Mais profissional do que eles são, impossível. Então hoje, do jeito que está essa pressão da pecuária, se você não procurar esse caminho de ser profissional realmente, você vai ficar para trás, simplesmente assim. É como o professor estava frisando ali, o cara achar que 60% é um puta de um índice de desmama, ele está morto na pecuária de hoje, né? Do jeito que está. O custo alto, então se você não produzir bem, você vai ficar fora do mercado. E é aí que entra a qualidade da genética CFM. A qualidade e o manejo, aqui você vem para aprender. Entendeu? Realmente, às vezes eu fico 2, 3 anos sem vir aqui, eu vou muito lá em Magna, no Rio Preto, para aprender mesmo. Os caras são profissionais, o manejo deles, tudo, você vê a família, né? Então você tem que levar isso para casa, né? Você tem que aprender para levar para casa. Então eu sou fã deles realmente. A Secretaria de Agricultura de Goiás visita vários municípios do estado para reforçar a importância do programa de aquisição de alimentos. No projeto, o governo compra de produtores da agricultura familiar e doa a instituições de caridade. Informações de Ana Paula Bellini.
Na reta final de inscrições, o objetivo desta caravana é tirar dúvidas e estimular os agricultores familiares a participarem do programa. O investimento total é de 12 milhões de reais, com limite de pagamento de 15 mil por proposta. O produtor interessado poderá apresentar a proposta de produtos de hortifruti grangeiros e outros itens. De acordo com o edital, o Estado irá adquirir produtos na modalidade compra com doação simultânea, ou seja, os alimentos deverão ser comprados dos agricultores familiares e entregues diretamente às entidades sociais cadastradas, e essas instituições repassarão os produtos às famílias carentes. Para se inscrever, o produtor deverá preencher formulário no site da Secretaria de Agricultura ou ir até uma agência goiana de defesa agropecuária mais próxima. Nós já estamos na reta final dos nossos cadastros para você poder participar do nosso programa de aquisição de alimentos. Os cadastros vão até o dia 18 de julho. Então você interessado, procure um dos nossos escritórios da Emater aí no seu município, e os nossos técnicos te darão aí toda a assistência e todos os dados que você precisa para participar. Lembrando que cada produtor rural pode vender até 15 mil reais para que a gente também faça esse trabalho social, porque esses alimentos serão entregues nas instituições filantrópicas. O prazo vai até o próximo dia 18 de julho. De Goiânia, Ana Paula Bellini. A integração lavoura, pecuária e floresta, além de trazer renda a mais para a propriedade, com o componente florestal, gera bem-estar aos animais. Valdir Pacheco tem as informações. A Fazenda Platina da família Antonioli, localizada em Santa Carmen, no norte de Mato Grosso, é pioneira no sistema Integração Lavoura e Pecuária. Há 3 anos, inseriu numa área de 55 hectares o componente florestal com eucalipto e passou a integrar lavoura, pecuária e floresta, com o objetivo de criar uma ambiência e conforto térmico e bem-estar para os animais de corte. A ILPF vem ganhando força no estado de Mato Grosso para atender a demanda de biomassa para as usinas de etanol. O componente florestal possibilita uma renda extra dentro da propriedade. Além da gente produzir na época de safra a soja, na safrinha você pode produzir o milho ou, no caso aqui, o mix forrageiro para deixar a braquiária para fazer a pecuária. O ILPF permite a gente sempre, durante todo o ano, produzir 2 culturas ao mesmo tempo, né? Quando a gente está produzindo soja, a gente está produzindo a madeira junto. Quando a gente está com braquiária, a gente está produzindo madeira junto também. E essas árvores que aqui estão, elas têm 3 objetivos, né? O primeiro, enquanto ela está na fase de crescimento, é produzir uma ambiência para os animais que aqui vêm. O segundo, ela pode ser fonte de matéria-prima para a indústria, moveleira ou para a construção civil, que iria para a serraria. E terceiro seria a biomassa, né? Depende do interesse de quem implanta o sistema na propriedade. Aqui na Platina, por enquanto, é a ambiência, né? A gente está fazendo sombra para o gado, tem ambiência, e a gente tem receptoras, tem gado cruzado. A gente sabe nos estudos aí, o acesso à sombra permite ao animal ter um melhor desempenho tanto para ganho de peso, e as fêmeas também maior produção de ósseos, que pode ter um gado mais fértil também. A gente consegue perceber aí os benefícios, principalmente na parte dos animais, né? Que você vê pelo hábito dos animais quando você vem na área, que eles estão sempre buscando a sombra. Isso a gente pode mitigar o calor da seca, já que aqui no Mato Grosso, no período de julho a setembro, praticamente não tem nuvem no céu, então é sol a pino praticamente o dia inteiro. Recentemente, o produtor passou a plantar os consórcios forrageiros na ILPF, o que traz melhoria dos atributos físico, químicos e biológicos do solo, em função do incremento da matéria orgânica, possibilitando uma maior ciclagem de nutrientes e fixação de nitrogênio. Aqui nessa área a gente fez no pós-soja um mix com braquiária, milheto, nabo forrageiro, feijão guandu e o trigo morisco. E a gente tem percebido agora, já depois da implantação do mix, já depois do pastejo, que a área está protegida, o solo está bem protegido, a gente vai ter uma boa palhada para a entrada do plantio direto, a gente não vai revolver esse solo, que vai evitar a erosão, lixiviação. Vamos avaliar também, é uma área que foi bem afetada ano passado por ter vindo de soja milho, com a anomalia da soja que está dando, a gente vai ver o comportamento dessa área também. E a gente pode perceber também, quando a gente vai falar em algo tangível
com relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, que a produção aqui de sequestro de carbono é altíssima, né? Já que a gente tem aproximadamente aí 3.000 árvores em 55 hectares, que é o tamanho dessa área, além de uma alta produção de raízes de 5 espécies diferentes e uma alta produção de folhas também. Além de a gente conseguir concentrar uma grande quantidade de animais numa área tão pequena. A distribuição dos renques de plantio das árvores foi realizada de forma que não crie sombra para lavoura e forrageiras. Aqui nessa área as árvores foram plantadas em sentido leste-oeste. Como a gente está agora chegando perto do dia 23, 21 de julho, que é quando a gente vira para o inverno, a inclinação do sol é maior, né? Então a gente pode perceber aqui atrás como a sombra ocupa um grande espaço, né? Porém, no período de safra, vamos falar de outubro a janeiro, o sol e as árvores aqui ficam mais alinhadas, né? Então a gente tem uma menor incidência de sombra em cima da cultura econômica, no caso que vai ser a soja aqui no período de outubro a janeiro, né? Com colheita em fevereiro. De Santa Carmen, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Intervalo comercial. Eu lembro que hoje, a partir das 8 horas, horário de Brasília, nós teremos uma venda especial de sêmen do Genética BR. Material genético de touros de raças zebuínas e taurinas em oferta hoje nessa venda especial do Genética BR. A organização é do @play, transmissão do canal do Boi. Nós já voltamos. O Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, importante centro de integração lavoura, pecuária e também floresta. Plantio direto no estado começou em Maracaju. E com relação ao horário de Brasília, em Maracaju são 5 horas e 16 minutos, 1 hora a menos em relação ao horário oficial. A tarde toda com céu claro, poucas nuvens, sem previsão de chuva. A mínima hoje 6 graus e a máxima agora à tarde 20 graus. A preservação do meio ambiente, mantendo a utilização de seus recursos, principalmente para a produção de alimentos, é um desafio de todas as empresas ligadas ao agro. A manutenção de mananciais de água, a preservação de espécies, conservação do solo e do ar, além da adoção de boas práticas ambientais, são pautas que não saem, são sempre permanentes. Reportagem de Gustavo D'Angelo. A otimização dos recursos naturais e a preservação da biodiversidade no uso da terra para reduzir impactos ao meio ambiente é cada vez mais práticas permanentes no agronegócio. Produtos químicos substituídos principalmente por bioinsumos e a volta ao uso de métodos naturais de preservação e conservação fazem parte de políticas de quem respeita o meio ambiente e faz dele sua principal fonte de existência. Em uma área de produção de uvas de Santa Maria, Rio Grande do Sul, o uso de herbicidas foi reduzido em 99% com o cultivo de azevém entre as parreiras. A vinícola Salton adotou a técnica com base em um estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria. O estudo auxiliou a empresa na compreensão do bioma pampa para melhora na implementação de boas práticas do uso do solo. Falando um pouco sobre o projeto que nós temos em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, o qual culminou na construção de uma cartilha. Possuímos hoje um manual de adubação e calagem que atende toda a região sul do país, mas nós com o intuito de poder extrair o máximo das plantas com qualidade de frutos, nós queríamos realmente ter uma dosagem específica de nutrientes para ter um equilíbrio de planta e, consequentemente, colher os melhores frutos possíveis. Com isso, nós verificamos que o manejo utilizado na serra, por exemplo, ele não poderia ser o mesmo utilizado aqui, porque nós tínhamos uma condição de solo totalmente diversa e as respostas eram diferentes.
E neste ponto, a Azevém foi importante para a redução de gastos com químicos e principalmente para evitar o desgaste do solo. O nosso manejo ele vem adotando a utilização do Azevém, que é uma planta de cobertura, né, da família das gramíneas, onde nós por 2 anos semeamos e superpopulamos essas plantas nas linhas de plantio das videiras, onde em ciclos opostos, quando a videira está em dormência, o Azevém vai germinar e cumprir o seu ciclo, e com a própria palhada ele vira uma barreira física, ou seja, nós não temos mais o crescimento de ervas daninhas em nossos vinhedos. Então o controle acaba sendo vegetal e natural. Uma cartilha com orientações técnicas que contribuem com o combate a plantas que interferem na produção de frutas mostra que com o consórcio com a Azevém também é possível manter o bioma de regiões importantes, como a do sul do país, onde é grande a produção de uvas para o envase de vinhos e espumantes. Nessa região em particular do Brasil, que está se tornando e já é hoje uma região importante na produção de uva e vinho de excelente qualidade no Brasil, mas também de outras frutíferas, nós temos a possibilidade de fazer uma fruticultura com a manutenção das espécies ou boa parte das espécies do bioma pampa e, se necessário, utilizar outras plantas de cobertura para proteger o solo e inclusive com a diminuição do uso de alguns herbicidas que eram utilizados para dessecar essa vegetação. É importante, segundo o especialista que atuou na elaboração do estudo, entender que a solução apontada pode não ser ideal em todas as culturas e nem mesmo dentro da mesma região. No sul, por exemplo, há 300 espécies de ervas daninhas catalogadas e cada grupo delas exige um tipo de consórcio. É importante saber que o uso de elementos naturais para o combate a plantas que interferem no cultivo de frutas precisa ser avaliado por profissionais com base nas características de cada região e ainda com foco no resultado desejado. O combate à erosão, por exemplo, precisa fazer parte do levantamento técnico. Outro item importante é seguir diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a aplicação de técnicas de reserva, armazenamento e transporte de embalagens usadas na pulverização de plantações. A geração de resíduos orgânicos, como o bagaço e restos de plantas, além da proteção de mananciais com o tratamento de efluentes, são indispensáveis. Nos últimos 3 anos, o investimento da Salton em programas voltados à logística reversa, sustentabilidade e combate ao consumo ilegal gerou um valor superior a 3,5 milhões de reais. O programa da empresa, por exemplo, inclui toda a cadeia produtiva do vidro, em parceria com restaurantes, bares e lanchonetes, além de cooperativas e associações de catadores que devolvem as garrafas usadas para reciclagem. Em 2022, a empresa encaminhou para a correta disposição final aproximadamente 120 toneladas de papelão, 83 toneladas de plástico, 126 de vidro e outras grandes quantidades de materiais que poderiam se tornar poluentes à natureza. Outras grandes quantidades de materiais foram tratados, como o lodo e resíduos da produção, encaminhados a aterros e locais corretos para decomposição. Ainda sobre sustentabilidade, vamos chamar o repórter José Cunha, que visitou uma vinícola localizada no Pantanal de Mato Grosso do Sul. A empresa alia a produção de uvas com o turismo rural. Dá uma olhada. Terroir, palavra de origem francesa que significa pequena porção de terra. E nós vamos mostrar para você como essa pequena porção de terra aqui no Mato Grosso do Sul produz uvas finas para a fabricação de vinhos, respeitando ao máximo o conceito de sustentabilidade. Afinal de contas, estamos no Pantanal. Aqui, a iniciativa do empresário Gilmar França, idealizador do projeto,
tem como base o forte compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento da região. Por isso, em todo o processo produtivo, desde o plantio até o produto final, passando pelos cuidados com o manejo, a manipulação dos recursos e a estrutura do local, utilizam técnicas que respeitam o meio ambiente e valorizam a cultura local. Além disso, visitando o local, a gente percebe claramente como o empreendimento é inovador e tem visão de futuro, onde a integração com a experiência turística permite aos visitantes contemplar toda a riqueza ambiental e, ao mesmo tempo, se aventurar pelo universo dos vinhos. Agora, Gilmar, é impressionante aqui como tudo no terroir Pantanal leva em consideração e respeita muito os conceitos de preservação ambiental e sustentabilidade, né? Zé, eu vejo que um projeto como o nosso, estando onde nós estamos, não podia ser diferente. Nós estamos aqui na bacia do Pantanal de Aquidauana, né? Num dos biomas mais importantes do planeta. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai implantar um projeto no Pantanal é pensar no meio ambiente, na preservação e como conectar tudo isso, né? Aliando aí o meio ambiente, as pessoas, a produção, e é o que a gente faz aqui, né? Mais da metade da propriedade que a gente tem aqui, 40 hectares, é preservada, né? Seja ela próxima do morro, seja ela próxima dos vinhedos, porque a gente entende que o nosso nome Terroir Pantanal, isso é uma obrigação, né? O que a gente quer realmente levar em termos de produto, em termos de qualidade para as pessoas, é isso, né? E nós temos um projeto aqui de produzir vinho carbono neutro, então não podia ser diferente, né? A preservação ambiental realmente tem que ser um carro-chefe nosso. Ainda dentro dos conceitos de preservação, algumas medidas foram tomadas para que todos os ambientes no local façam parte dessa conexão entre os seres humanos e a natureza. Eu acho que as pessoas estão buscando um consumo mais consciente, né? As pessoas tendem a se conectar melhor com produtos que têm uma preocupação com relação ao meio ambiente, com relação ao entorno onde ela está, né? E aqui a gente tem essa preocupação, né? Não só de preservar, mas também de reflorestar determinadas áreas. Tem árvores que são tradicionais aqui da região, como os ipês, que são belíssimos, né? Então a gente tem nativos preservados no meio do vinhedo, tem locais que a gente faz ali alguns bosques de ipês, tentando recuperar essas regiões, né? Esses locais onde ou a gente não vai utilizar para plantar, ou as pessoas podem até usar como parque, como passeio, e embelezar o vinhedo, né? Eu acho que isso também faz parte aí da ideia dessa preservação. E é claro que nós viemos até aqui o Terroir Pantanal para mostrar para você que está em casa todo o conceito de produção sustentável, cuidado e preservação com o meio ambiente. Mas eu não poderia deixar de finalizar essa matéria mostrando para você uma mesa, né, preparada para aquelas pessoas que vieram até aqui ao Terroir Pantanal, né, uma das experiências que a pessoa vai ter ao vir até este local aqui. E é claro, sem falar na belíssima adega, né, com toda a sofisticação, com vinhos de altíssima qualidade, né, produzidos aqui pelo Terroir Pantanal, também pela equipe do Gilmar, que tem todo esse carinho e todo esse cuidado com os vinhos que são produzidos aqui, né, Gilmar? Exatamente, Zé. Aqui eu acho que a vinícola tem um propósito de produzir grandes vinhos, né? Acho que é um objetivo principal de quem tem uma vinícola, mas compartilhar experiências é uma coisa muito bacana do universo do vinho. Acho que o vinho proporciona a gente a fazer isso. É isso aí. Então vamos finalizar da melhor maneira possível, com um brinde à sustentabilidade e ao Terroir Pantanal. Saúde. Saúde. A agenda de eventos começa na quarta-feira que vem, dia 19, e segue até 31 de julho. O De Olho na Fazenda CV Nelore Mocho, pecuarista Carlos Viacava e família ofertam cerca de 900 animais, entre touros, Nelore Mocho PO, e matrizes também, Nelore Mocho PO. As vendas serão processadas a preço fixo, restando ou não animais para um leilão
que termina essa promoção do De Olho na Fazenda. A repórter Rosa Cabral tem acompanhado o criatório do Viacava e ela produziu uma série de reportagens com assuntos diferentes sobre o trabalho na fazenda. Na reportagem que você vê agora, o assunto é a tecnologia de irrigação por pivôs. Pessoal, a gente tem gravado aqui alguns episódios no Nelore CV para falar do trabalho de mais de 30 anos aqui pelo estado de São Paulo. E olha que interessante, eu estava conversando com o Juliano, que faz parte aqui da administração da fazenda, e aí ele estava me falando sobre o sistema de pivô. Sim, porque aqui é uma região bastante arenosa e entrou então a irrigação. E eu quis ouvir do Juliano como é que é o trabalho, né, que eles desenvolvem aqui na fazenda. Aí vamos cortar um pouquinho aqui para você acompanhar o raciocínio aí do que é o sistema pivô aqui no Nelore CV. Aqui na Santa Gina nós estamos com um projeto de 350 hectares dos 1.000 hectares de área útil, né, irrigando. Esse pivô que nós estamos agora é um pivô de 103 hectares, foi feito soja na safra, a primeira safra dele foi soja, deu uma média de 78 sacas por hectare. E aí nós fizemos um milho safrinha, que é o milho que está irrigando agora, que nós estamos estimando aí em torno de 130, 140 sacas de milho por hectare, milho safrinha. E depois dessa safrinha de milho, nós vamos colher o milho para fazer silagem de grão úmido, e aí já tem a rusizense, que foi semeada junto, né, em consórcio com o milho, que vai servir como base para o plantio da próxima safra de soja, agora em setembro desse ano, de 2023. E ao lado da plantação, a gente vê o Juliano e o Cadão Viacava controlando o sistema pela internet, que chega via rádio. Mas todo o trabalho observado aqui pode ser a longa distância. Olha aí, agora na sede da Fazenda Santa Gina, ele também pode dar os comandos, como mostra para a gente nas explicações. Esse aqui é o sistema que a gente aciona o pivô, o pivô central, da onde a gente tiver que tem internet, que é o sistema de telemetria. Então aqui mostra todos os componentes do pivô, tem a programação do horário, né, onde a gente programa de longe o horário que a gente quer irrigar, então coloca o dia e a hora que ele inicia e a hora que ele termina. E aí você deixa acionado e o pivô liga. A partir do momento que você dá o comando nele aqui, faz a programação, ele começa a operar. Aqui você escolhe a lâmina, né, quantos milímetros você quer jogar, 6 a 9 milímetros, que é a nossa lâmina do pivô. Então aqui está para 6 milímetros. O tempo que ele vai levar para executar todo o raio do pivô seriam 16 horas. E aí a gente programa os horários que o custo de energia é subsidiado. Os piores horários de irrigação que a gente evita realmente irrigar é das 18 horas até as 21h30, que é o horário de pico de consumo de energia da população, né, da parte urbana. E junto com a telemetria aqui do pivô, a gente tem um programa que eu acompanho a necessidade de água que a cultura, da exigência da cultura. Então, quando a gente faz a semeadura, a gente informa ao sistema a variedade, a espécie, a variedade, a data de plantio. Nós temos alguns medidores de umidade, tensiômetros, né, instalados dentro da área do pivô, de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40 centímetros, que é a profundidade do solo onde a raiz da planta está absorvendo água. E aí ele vai mensurando para mim a necessidade de irrigar ou não. Então aí ele me dá em gráfico, né? Ele me mostra a faixa, né, onde a umidade está em excesso hídrico. Por que está em excesso hídrico? Porque choveu, que são essas barras cinza. Né? A umidade ideal seria essa faixa verde. A umidade em alerta, que seria a faixa em amarelo.
e o déficit hídrico quando o gráfico começa a chegar nessa parte aqui rosa do gráfico. Então, com isso, os tensiômetros vão me informando a necessidade de quantidade de volume, quantidade de água que o sistema está pedindo para ser irrigado, e aí eu vou, junto com o sistema da telemetria do pivô, a gente faz programação, faz a programação de acordo com a necessidade, né? Esse sistema também ele está linkado junto com a estação meteorológica. Nós colocamos uma estação meteorológica lá nos pivôs, onde ele faz as mensurações de velocidade do vento, evapotranspiração, umidade, chuva. De 20 em 20 minutos ele me atualiza, ele atualiza o sistema também. Então, se chove, automaticamente ele já informa a esse aplicativo, e o aplicativo entende que já choveu 20 milímetros, 30 milímetros, e aí sincroniza junto com a umidade do solo, que é através dos tensiômetros, e aí ele fala para mim, olha, precisava irrigar, tem uma demanda, né? Por exemplo, no dia 4 ele está me dizendo aqui que eu vou precisar irrigar 8 milímetros, né? 8 milímetros e meio. Se por acaso aparecer alguma chuva nesse intervalo do dia 1º até o dia 4, ele já baixa essa barrinha e já informa que choveu, e aí não há necessidade de você fazer irrigação. Onde esse pivô está instalado são 280 metros de altitude e um solo arenoso, em torno de 8 a 9% de argila, e a gente conseguiu uma produtividade muito boa. Eu lembro que o De Olho na Fazenda CV Nelore Mocho começa na quarta-feira, dia 19, em toda a programação do Canal do Boi, com venda a preço fixo de 900 cabeças entre reprodutores e matrizes Nelore Mocho PO. E hoje à noite, às 8 horas, depois do programa Na Batida do Martelo, tem a venda especial de sêmen do Genética BR. Material genético de touros de raças zebuínas, como esse Nelore que você vê, e também raças europeias. Nós já voltamos depois do intervalo comercial. Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Com 1 hora a menos em relação a Brasília, são 5 horas e 38 minutos, horário local. Algumas nuvens hoje à tarde, mas sem previsão de chuva para a região. A temperatura chegou na mínima de 11 graus e agora à tarde 26 graus. Em São Paulo, a Defesa Agropecuária atualizou o número de casos positivos para a influenza aviária. Agora são 9, todos em aves silvestres. Veja com Gustavo D'Angelo. A Defesa Agropecuária Paulista recebeu mais 2 confirmações positivas de influenza aviária em aves silvestres. Desta vez, foi um 30 réis real encontrado no município de Praia Grande e o outro da mesma espécie que havia passado por procedimento de eutanásia em Ubatuba no dia 9 de julho. Este último foi considerado positivo clínico epidemiológico. A partir das novas confirmações, São Paulo soma 9 casos positivos da doença, todos em aves silvestres. A Defesa Agropecuária Paulista informou que segue reforçando ações e ampliando a área de atuação em vigilância. Lembrando que o consumo de carne de aves e ovos não transmite a doença. A infecção humana ocorre principalmente por contato direto com aves doentes. Portanto, qualquer suspeita da doença ou identificação de aves mortas, a Defesa Agropecuária deve ser acionada imediatamente. Também é possível acompanhar o panorama completo sobre a doença aqui no estado através do site da Defesa, que disponibiliza um painel com consultas sobre os casos positivos e atendimentos realizados em todo o território estadual. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. É importante informar que os mais de 60 casos de influenza aviária desde maio até agora no Brasil foram registrados em aves silvestres ou de vida livre, sem comprometimento para a produção e o comércio de carne ou de ovos aqui no Brasil ou no exterior.
Oficialmente, a partir da semana que vem, o Congresso Nacional entra em recesso e só volta a trabalhar em agosto. A bancada ruralista na Câmara dos Deputados fez um balanço positivo dos trabalhos. Veja na reportagem de Flávia Rabelo. A bancada do agro defendeu temas considerados fundamentais para o setor, como a CPI do MST, as mudanças no Ministério da Agricultura, a prorrogação do Cadastro Ambiental Rural e as pautas econômicas, como o arcabouço fiscal e, principalmente, a reforma tributária. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária defendeu todas essas agendas em plenário. Isso é o Brasil, é o que sustenta o Brasil, é o setor que precisa ser respeitado e não sempre atacado com falácia. Esses discursos todos sobre agrotóxicos, sobre poluição, sobre essas coisas do agro mal, o agro que não é o bom, o agro que judia do Brasil, é o agro que sustenta esse país e que causa muito medo lá na Europa, lá nos Estados Unidos, que precisa ser respeitado. O que nós pedimos, o trabalho todo que nós fizemos em relação à reforma, para atender os pontos da agropecuária brasileira, para que o produtor rural do Brasil não pague R$1 a mais de imposto, para que não seja prejudicado, para que não perca competitividade, não pode ser quebrado por um capricho, um preciosismo de fazer um discurso bonito. Um dos setores mais dinâmicos da economia, o agronegócio tem garantido o crescimento do país. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, a produção neste ano vai superar R$1 trilhão. Integrantes do setor no Congresso apontam as pautas prioritárias para o segundo semestre. Nós tivemos que nos agrupar, nos organizar, né? E a partir desse agrupamento, dessa organização, tivemos sucesso aqui no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara Federal. Então hoje, alguns vetos que foram realizados por Lula da Silva, que eram contrários aos interesses do agronegócio brasileiro, nós conseguimos jogar para segundo semestre, e no segundo semestre, no retorno, verificar quais serão as medidas que tomaremos. Mas sempre protegendo o agronegócio brasileiro, que é a locomotiva da economia nacional. Vejam, o setor primário, além de produzir alimento para a população brasileira, exporta alimentos para 1 bilhão de pessoas, gerando riquezas, gerando emprego. E quando nós vimos, desde o início deste ano, o governo preocupado em dar mensagens negativas ao agronegócio, nós fomos obrigados a ter uma posição dura, fazer uma oposição firme contra qualquer tipo de ataque. E o resumo, então, o balanço, finalizando o primeiro semestre, é um balanço positivo, afinal de contas, na própria reforma tributária, o agronegócio não ficou alijado, não ficou prejudicado. De Brasília, Flávia Rabelo. O Canal do Boi e o Agrocanal transmitem, a partir de segunda-feira agora, o De Olho na Fazenda, quarta semana Montana Calidá. 60 reprodutores Montana e 20 novilhas Montana Prens. Serão vendidas inicialmente a preço fixo, com realização da Connect Leilões. Eu estou aqui com o leiloeiro, o Adriano Idival, o pai, para falar dessa venda que começa na segunda-feira, mas amanhã, Adriano, a partir das 10 horas da manhã, tem um dia de campo na Fazenda Calidá, que fica em Campo Grande, e você, fora de Campo Grande, vai poder acompanhar na transmissão ao vivo aqui do Canal do Boi. Tudo bem? Tudo bem, Zaidan. Está preparado? Boa noite, preparadíssimo, como sempre. Boa noite a você, boa noite a toda a sua audiência, Zaidan. Amanhã, o dia de campo ele é interessante porque ele é o ápice de um trabalho, né? Como assim o ápice de um trabalho? Amanhã é a oportunidade que a Calidá Genética terá de apresentar o fruto desses anos de trabalho. E é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver através dos animais que serão apresentados, dos vídeos, das palestras. É interessante porque o Dr. Ageu vai trazer uma palestra amanhã falando sobre por que investir no Montana. Isso é muito interessante. A gente fala muito de melhoramento genético, a gente fala muito de qualidade na carcaça e o Montana tem esse potencial naturalmente de imprimir isso. Essa herdabilidade é muito alta. Nós queremos produzir mais com menos e isso é feito na avicultura, no suíno é feito isso também, a gente tem isso muito, e na bovinocultura também a gente tem. A gente busca isso o tempo todo. Nós queremos animais produtivos, nós queremos animais que tenham um bom revestimento muscular,
E esse touro que aparece na tela, ele é simplesmente uma síntese disso. Tem que parabenizar os meninos da técnica, porque apresentaram justamente um exemplar fantástico. Ele é um touro ímpar, né? Uma morfologia maiúscula. Você olha para ele, você gosta do que se vê. Eu estava falando ontem com os meninos, eles perguntando que touro você quer mostrar. Eu falei, mostra o que vocês acharem bonito, o que vocês mais gostarem. Então tá aí, ó. Olha o animal que tem uma profundidade de costelas, e é interessante quando nós falamos de profundidade de costelas, porque o Montana, ele traz, não é só precocidade, ele traz essa profundidade de costelas, que está aliado a isso também. Consequentemente, ele tem um revestimento muscular sensacional. E é isso que nós queremos, né? Obviamente, animais que têm um maior revestimento muscular e que fazem isso muito mais cedo, ele sai mais cedo da fazenda, ele fica menos tempo na fazenda. Às vezes a gente tem uma verdade que a gente conta dentro do Montana, que tem muita gente que assusta. A gente fala o seguinte, as fêmeas Montana, elas entram na estação de monta junto com as suas mães. Tá, mas como assim? No mesmo ano que elas nasceram, elas entram, no ano seguinte elas entram na estação de monta. Então as que emprenham ficam no rebanho, ou são direcionadas para doadoras, e as que não servem ou que não emprenham, elas já estarão com peso de abate, elas entram no 19,53, naquele corte prêmio que todo mundo conhece, sabe muito bem do que eu estou falando, que vem com rótulo preto. E o Montana, ele é uma outra alternativa também, para quem faz a inseminação usando o taurino, e aí usa outras raças, a raça da sua preferência, mas o pessoal usa muito ambos, para fazer o repasse. Tá aí o Montana, é uma opção interessante, porque por ele ser um Montana, como ele ser um composto, ele tem uma heterose que, além de ser gratuita, ela permanece por mais gerações. Porque hoje você pode usar o Montana, na estação seguinte você usa o Montana também, e essa geração ela é contínua. Ela vai continuando, essa heterose, ela vai passando, essa heterozigose vai passando nas próximas gerações. Então o Montana ele é muito interessante. Animais que não são adaptados, eles foram criados aqui nessa região, para isso que eles foram criados. Então eles têm maior resistência a ecto e endoparasita, e aí no dia de campo que você mencionava amanhã, será falado justamente isso também. Essa tecnologia que nós vendemos um conceito, que é o Montana, o Dr. José Bento Ferraz vai trazer para nós uma palestra muito importante sobre isso, o uso dessa tecnologia, aonde que isso impacta na sua propriedade, aonde que isso impacta nos seus lucros, nos seus dividendos. Porque uma coisa é gostar de pecuária, mas eu acho assim que o amor pela pecuária tem limite também, né? Você vai gostar de alguma coisa, tudo tem limite, tem que ver que tem que trazer uma rentabilidade, porque se não trouxer uma rentabilidade, Zaidan, isso é todo mundo na vida, né? Chega um ponto que você fala, não, peraí, esse negócio de só hobby não funciona não. Não funciona. Bom, eu vou até pedir para a nossa equipe colocar em GC a transmissão amanhã, 10 horas, no canal do Boi, esse dia de campo. E se você estiver na região, usa até o verbo transmitir, por favor. Fica até mais para o pessoal de casa acompanhar isso mesmo, a transmissão ao vivo do canal do Boi, amanhã a partir de 10 horas. Quem estiver na região de Campo Grande pode participar lá com vocês, o Adriano. Será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. Fica aqui na saída para Terenos, é onde fica a fazenda Qualidade Genética. Aqui é um bairro de Campo Grande praticamente, né? Então, e amanhã nós estaremos lá logo pela manhã, começa às 8 horas, horário do Mato Grosso do Sul. A partir das 9 horas ou 10 horas, horário de Brasília, começa a transmissão pelo canal do Boi. Saindo para Terenos, você vai chegar ali naquela cameleira do lado direito, é a entrada da Pedreira, né? Então nós tínhamos a antiga estação para o lado esquerdo, do lado direito nós temos a entrada, quem está saindo para Terenos, é a entrada da Qualidade. Lá estará muito sinalizada, é a região da Pedreira. Então você faz uma curva forte, bem fechada para a esquerda, outra para a direita, já hoje chegou. Com o GPS. O GPS, você clica lá, marca, bate genética, em cima. Acabou. Não tem como errar. Não tem como errar. A estrada é boa, o acesso é bom, estaremos lá aguardando você. Mas vamos falar, Adriano, a partir de segunda-feira nós teremos, de segunda a sexta que vem, essa venda a preço fixo desses reprodutores
Você chamou a atenção para o lote 45, foi o que nós mostramos primeiro? 48, acho que foi o 48 que nós apresentamos. Né? Esse lote 48 vai ser vendido 100% ou uma cota? 100% dele, nós vamos vender 100% dele. É interessante isso que você falou. A qualidade genética hoje vem com os animais melhores avaliados da safra, da safra e da raça. Então, os animais com melhor índice estarão à venda, animais com índice para central, animais com índice para serem coletados, eles estarão à venda neste evento. Aí você fala, então, como é que eles podem vender 100%? É porque o Geraldo Paiva, a dona Ana Coelho, a família, a qualidade genética, acredita no melhoramento genético e acredita fielmente. O doutor Agil Silveira faz um trabalho interessante de acasalamento, o Álvaro, o Gustavo, que é o veterinário lá também, eles acreditam fielmente nisso, no melhoramento genético. E, obviamente, que nós também acreditamos e toda a equipe da Conect Leilões. Por isso que eles podem colocar um animal como esse, por exemplo, à venda. Né? São animais que receberam o certificado especial de identificação e produção do Ministério da Agricultura, conhecido como SEIP. Então, eles podem colocar um animal como esse à venda porque eles têm certeza que irão produzir um animal melhor. Essa perseguição constante, eles precisam fazer isso. Senão, perde o foco, não faz sentido. Então, tem que produzir animais melhoradores. E outra coisa, os animais cabeceira de safra, os animais líderes que ficam púberes sexualmente muito cedo, esses animais eles são usados lá na qualidade genética, eles são coletados muito jovens, como o meu amigo Luisquinha da Procriar, eles são coletados e os animais que produzem material genético viável, eles são usados na propriedade, eles são inseridos no rebanho. Então, às vezes, nós comercializamos animais aí com 22, 23, 24 meses que já têm filhos nascidos na propriedade. Ô Adriano, bom, nós estamos com o lote de número 32, essa pele é mais escura, deve ser o resultado de um grau de sangue a mais para um taurino, bom, enfim, amanhã você vai ter essas informações. Venda a preço fixo a semana que vem, eu peço até para mudar o GC agora, chamando para o De Olho na Fazenda, que começa na semana que vem, e segue até... Eu acho que eu cometi um erro, né? Eu falei até dia 31 de julho, eu errei. É 17 a 20 de julho. Quinta-feira. 17 a 20 de julho, venda a preço fixo. Eu queria que você mostrasse também novilhas, porque elas também serão comercializadas a preço fixo. A partir do lote 63, pode colocar na tela para nós, por favor, o pessoal da técnica, são as fêmeas que nós estaremos colocando à venda. É um pouco menos de fêmeas, obviamente, mas quem fez o investimento nessas fêmeas nas outras edições, as pessoas, os investidores ficaram muito satisfeitos pela qualidade do gado que é apresentado e a qualidade genética só disponibiliza, só coloca à venda fêmeas. Pode ir trocando, por favor, os lotes, porque nós temos fêmeas mais escuras, você vai escolher pela pelagem. O índice de todas elas é lá em cima, um índice muito bom. E nós vendemos fêmeas para o interior do estado de São Paulo, vendemos fêmeas para o Tocantins o ano passado, nós vendemos fêmeas para o Mato Grosso, vendemos aqui no Mato Grosso do Sul também. Então esse é um gado que vai, apesar da sua pouca idade, elas já estão gestando, como eu disse, elas já estão prenhes. E é um gado seguinte, que essas fêmeas aí vão parir no cedo, ela vai te dar um bezerro a mais no período de vida dela, porque elas são muito precoces e elas têm uma facilidade de reconceber muito grande. Isso é importante. O desafio da fêmea precoce, naturalmente, você quer fêmeas mais precoces, mas você quer fêmeas que elas precisam reconceber também, obviamente. As que não, como eu estava dizendo, na qualidade genética, as que não reconceberem, elas já estão com peso de abate. Então elas já vão, porque a qualidade genética também não tem dó, não. Você entende? O negócio, elas têm que ser funcionais, têm que ser produtivas. Ficou na fazenda fêmea produzindo, beleza, não produziu, é DG, é gancho. É gancho, o Geraldo Paiva, que é o diretor, falou aqui, onde você está, outro dia aqui no programa, que as fêmeas que não seguiram como matrizes do rebanho foram encaminhadas para corte, essa marca de 19,53. 19,53 e vendidas a um preço muito bom para a indústria. Preço de macho. Preço de macho tem um incremento que pode chegar até 10%, 8%, 10%. Por que a indústria frigorífica remunera? É interessante essa observação. Às vezes, nós da pecuária, nós temos o hábito de termos meio que uma guerra com a indústria frigorífica. E às vezes não é bem assim. Quando você tem um produto de qualidade para ofertar para a indústria frigorífica, eles remuneram. Eles remuneram. Por que eles remuneram? Porque tem mercado para isso. O mercado ele é abrangente, ele é crescente.
É um mercado vertiginoso, o tempo todo ele está crescendo, mas ele está crescendo buscando qualidade. Quando nós estávamos com arroba R$300, a 300 e pouco, aí tem muita gente que ficou faceiro com a arroba nesse preço. A carne teve a sua valorização. Só que aí é que entra um detalhe interessante. Quem é muito observador pode ver que nas gôndolas do supermercado, a picanha que tinha bom revestimento, tinha boa cobertura de gordura, ela viajava. Ela era vendida, todo mundo queria. Mas aquela picanha com falha no revestimento de gordura virou carne de sol. Todo mundo viu isso acontecer. Por quê? Porque a picanha de R$100 o quilo, a picanha de R$110 e R$120 o quilo, todo mundo compra, mas ela tem que ter qualidade. É, verdade. Bom, Adriano, obrigado pela sua entrevista, né? Semana que vem, então, a venda a preço fixo. Amanhã a transmissão ao vivo às 10 horas do Dia de Campo, com palestras, explicações principalmente sobre o composto Montana, com um dos papas, né, do Montana no Brasil, que é o professor José Bento Ferraz, né? Nós gostamos demais dele. E já está definida a forma de pagamento? Em quantas parcelas a semana que vem? Em 30 parcelas. Nós trabalhamos em 30 parcelas. O frete nós vamos atender também. Eu sempre falo o seguinte, foca na qualidade. Não se preocupe com condição de pagamento. Teremos uma condição de pagamento favorável, que é praxe da pecuária brasileira. Eu acho que só no Brasil isso acontece. Você paga parcelado, e se quem vai pagar à vista ainda tem desconto. O frete é grátis, é por conta do vendedor. É a Transmontana Qualidade que vai entregar. Transmontana Qualidade. Transmontana Qualidade, então você pode ficar tranquilo quanto ao frete, a condição de pagamento também é favorável. O Geraldo Paiva não tem restrição quanto a frete. É interessante porque o Geraldo Paiva, às vezes, tem gente que no Maranhão, e liga na mesa operadora, fala, me entrega no Maranhão? Entrega, leva 3 touros que eu entrego para você no Maranhão. Porque também você tem que ver o lado do vendedor, né? Senão o molho fica mais caro que o peixe. Já dizia o pessoal de Minas, né? É verdade. Mas é isso aí. Então nós vamos entregar, a condição de pagamento é favorável. Enfim, mais informações e perguntas para amanhã no Dia de Campo. Você pode manter contato com a equipe da Conect Leilões, que inclusive parte da equipe estará aqui conosco na Qualidade Genética e parte da equipe estará lá na mesa operadora para atender você e as suas ligações. Adriano Edival, obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Um abraço, tudo de bom. Depois do intervalo comercial, tem as informações do mercado financeiro e da pecuária de corte. 7 horas, horário de Brasília, mercado financeiro, fechando a semana, o dólar comercial teve hoje 0,1% de alta, a R$ 4,79 mais 5. E o índice Bovespa, índice de referência de negócios com ações na Bolsa, caiu 1,30% hoje aos 117.710 pontos. Agora, as informações da pecuária de corte, eu começo com as informações da Scott Consultoria. Segundo a equipe do Alcides Torres, hoje um dia de poucos negócios fechando a semana. Esses números que você vê são à vista, já com desconto dos impostos e não estão incluídos os pagamentos por lotes especiais, nem as bonificações. É o preço mínimo, o preço de chão, como diz o João Pedro, o preço commodity. Nenhuma alteração em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo nesta sexta-feira, na comparação às cotações apuradas pela Scott Consultoria ontem. Na região sul, apenas uma mudança, aliás, uma das poucas mudanças, a única, na verdade, a única mudança apurada hoje pela Scott, no preço à vista, foi esse em Santa Catarina, região oeste do estado, que teve alta de R$ 2,00 por arroba. No Paraná e no Rio Grande do Sul, o preço do boi também se manteve. Cenário de estabilidade também em Goiás e Mato Grosso do Sul, nas praças apuradas, Goiânia, sul do estado, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, também não tivemos nenhuma alteração. A capital goiana fechou com R$ 216,50 e em Campo Grande, R$ 234,50 a arroba. Também cenário de estabilidade no Mato Grosso. Tanto na capital, Cuiabá, que fechou com 207 à vista, como nas regiões norte, sudeste e sudoeste do estado. Poucos negócios, poucas alterações ou quase nada de alteração. É que durante a semana
a indústria já fez a sua pressãozinha, fez propostas abaixo do que estava sendo proposto, a indústria pagou um pouco melhor, formou as suas escalas e voltou a manter a pressão. Hoje, ao contrário, manteve ou praticamente não teve negócios, o pecuarista talvez tenha saído fora das compras para não aceitar, ou melhor, fora das vendas, para não aceitar as propostas de compra da indústria frigorífica. Nenhuma alteração em Alagoas, Bahia e também no Maranhão. Na região norte também, sem nenhuma mudança, todas as cotações mantidas em relação a ontem, no Acre, no Pará, sudeste de Rondônia, sul e norte do Tocantins. 7h03, eu tenho também uma outra fonte de informação, que é o indicador de boi da Tagro, com uma metodologia diferente. Na metodologia do indicador da Tagro, o antigo balizador GPB da Tagro, o pecuarista informa por quanto vendeu os animais, ou seja, tem as informações de quem fez negócios nas praças. A Datagro tem a sua metodologia de processamento dos dados, auditagem e chega à conclusão. Antes de passar os números, vamos ver um mapa recente com as escalas de abate. Porque a alegação da indústria é que formou bem as suas escalas de abate e aí ou saiu das compras ou propôs pagar menos pela arroba. E as informações reportadas ao indicador de boi da Tagro mostram que no Pará a média das escalas de abate é de 7,6 dias, em Rondônia 7,3 dias, no Tocantins 5,2 dias, no Mato Grosso 13 dias, na Bahia 7,7 dias, em Goiás 8,4 dias, Mato Grosso do Sul 8,7 dias corridos, Minas Gerais 12,6 dias e São Paulo, a praça de referência, 13 dias corridos e meio. São as informações reportadas ao indicador de boi da Tagro. Agora, os números do indicador, vamos colocar na tela. Você tem as informações de preço mínimo e máximo, são valores à vista. Você tem a coluna da bonificação, que é uma média do ágio pago pela indústria frigorífica para algum boi de um programa de bonificação, boi Europa, cota Hilton ou boi China. Repare que São Paulo não é comum a gente ter isso, sem nenhuma bonificação reportada. A indústria não buscou boi destinado ao mercado internacional, pelo menos não foi reportado para o indicador de boi da Tagro. Portanto, São Paulo tem essa bonificação que ficou na mínima, né? Eu vou até conferir aqui, porque eu tenho essa informação aqui passada pelo Lucas Schilling, que é um dos analistas de boi da Tagro. Pois é, exatamente isso. Sem bonificação reportada em São Paulo, na Bahia também. Mas tem em Goiás R$ 21,00 de média do ágio. Minas Gerais, uma bonificação maior ainda, mais de R$ 26,00 por arroba. Nem todo mundo recebeu, evidentemente, essa bonificação, esse ágio, mas são números reportados por quem fez negócios ao indicador. E, por fim, o indicador na penúltima coluna, que é uma média dos últimos 3 dias, uma média ponderada dos últimos 3 dias. Hoje, em São Paulo, uma queda de 0,20% no indicador, em relação ao indicador de ontem. Hoje fechou em R$ 249,62. Queda na Bahia,
em Goiás, o Mato Grosso hoje uma alta de 2,21%, Minas Gerais 1,23%, alta parecida no Pará. E as demais praças, hoje queda reportada ao indicador de boi da Tagro. Vamos ver as fêmeas, começando com a vaca gorda, a vaca pronta para abate. Em São Paulo, ao contrário do boi gordo, o indicador da vaca subiu 0,26%. Foi uma das altas do dia. A outra foi em Rondônia, 0,30% de alta. E, a exemplo dos últimos dias, nenhuma bonificação reportada para a compra de vaca gorda. A indústria ainda sem interesse na vaca destinada ao mercado internacional. Pelo menos é o que está reportado ao indicador. No Tocantins, o indicador fechou estável hoje. Vamos ver a novilha, o indicador de novilha. Também alta de mais de 1% hoje em São Paulo, que, ao contrário do boi, tem bonificação de R$ 30. R$ 30 a indústria correu atrás das novilhas para exportar e pagou uma média de R$ 30 em algum programa de bonificação. É o que foi reportado e processado no indicador da Tagro, que fechou para São Paulo em R$ 241,49, com alta de 1,10%. Alta também na Bahia, 0,23%, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, onde os indicadores tiveram alta hoje, e, ao contrário, baixa em Goiás, no Pará, Rondônia e também no Tocantins. 7h10, ainda uma outra fonte de informação que nós mostramos aqui no programa, que é o indicador Esalq. Esse formado apenas no estado de São Paulo. Então, boi em São Paulo, indicador Esalq, hoje alta de 0,67%, R$ 254,90 arroba. Até agora, em julho, uma alta acumulada de 0,28% no indicador. Contrato futuro de boi gordo, negociado hoje na B3, contrato para julho, em queda de 0,95% a R$ 249,00 arroba. Quem fechou o contrato, fechou nesse preço, R$ 249,00 arroba. Contrato para outubro, com alta de 0,60%, R$ 248,55. O contrato para julho, 249, eu falei 259, não, R$ 249,00 a arroba. Tá aí, mais uma vez, R$ 249,00 a arroba do contrato futuro de boi gordo para julho. O bezerro Nelore, de até 12 meses de idade em Mato Grosso do Sul, fechou em queda de 3,24%. O indicador Esalq, R$ 2.092,00 a unidade desse bezerro. O milho em Campinas, quase 0,5% de alta hoje, mas no mês ainda quase 2% de queda acumulada. A saca de 60 quilos, R$ 54,28. E na Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, o indicador de milho em Acreúna, interior de Goiás, fechou com quase 0,5% de queda. No mês, nos últimos 30 dias, queda de mais de 5% acumulada. A saca de 60 quilos, R$ 41,70. Ficamos por aqui no Mais Pecuária, que volta na segunda-feira, às 10:05, horário de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto daqui a pouco em Na Batida do Martelo com a nossa agenda de leilões e o destaque para a venda que o canal do Boi apresenta hoje, a partir das 8 horas, de sêmen do Genética BR. Zebuínos e taurinos, reprodutores com sêmen à venda hoje, organização do @play, logo mais às 8 horas aqui no canal do Boi. Fique agora com o programa Terra Pecuária.